Olá, amigos, amigas, pessoas conhecidas aqui do Santuário São Judas Tadeu e de outras comunidades por onde passei. Nos reunimos para a quarta formação sobre a pessoa humana, sobre o ser humano. O nosso tema de hoje é a oração cristã como forma de relacionamento amoroso com Deus nosso Senhor. Antes de entrar no tema de hoje, quero voltar um pouquinho em dois pontos da nossa formação passada. Na primeira formação, eu falei para vocês sobre as dimensões do ser humano. Disse que o ser humano possui 4 dimensões. Sua dimensão físico-corporal, sua dimensão aí espiritual, que é a mais profunda, sua dimensão racional, intelectual e sua dimensão afetiva, sentimental. Falar da oração é falar de algo que toca todo o nosso ser, todas as nossas dimensões. Não se pode pensar a nossa relação íntima com Deus como se fosse um compartimento separado do meu corpo, da minha dimensão intelectual, da minha dimensão afetiva. Não. As minhas 4 dimensões, elas são distintas, mas elas se entrelaçam, se interpenetram. Uma não se confunde com a outra, mas elas se interrelacionam. Então, a minha vida espiritual, ela reflete na minha vida intelectual, na minha vida racional, na minha dimensão racional. A minha vida espiritual também repercute no meu lado afetivo, no meu lado sentimental, como no meu lado físico corporal. Se a minha vida espiritual está desenvolvida, cuidada, também o meu corpo se beneficia disso. Quando falamos disso na nossa primeira formação, eu disse que hoje, mais do que no passado, existem estudos comprovando a importância da espiritualidade, da oração para a saúde corporal, para a saúde em geral de todo o ser humano, de toda a pessoa humana. Ainda ontem mesmo postei no Facebook um texto breve sobre a importância de levar as crianças à missa. Um estudo feito por uma universidade na Inglaterra apresenta os resultados desse estudo afirmando o benefício que traz para a criança os pais levá-la à participação da missa. Então hoje nós vamos falar de oração, mas a oração diz respeito a todo o meu ser. Ela repercute, ela influencia em todo o meu ser. Pequeno parênteses. A minha espiritualidade também leva em conta minha característica, minha condição, melhor dizendo, masculina ou feminina. A minha espiritualidade é a espiritualidade de um homem. Eu amo a Deus como um homem. Uma mulher ama a Deus como uma mulher. Então, a nossa dimensão afetiva, sexual, emocional, ela também interfere na nossa vida espiritual. Assim como a nossa vida espiritual interfere na nossa vida, na nossa dimensão afetiva, emocional, sexual, o contrário também é verdade. Como eu disse, as nossas dimensões elas se interrelacionam, se interpenetram, né? Também falei na segunda formação que nós tivemos sobre as camadas do ser humano. Na verdade, é uma outra maneira de dizer o que disse anteriormente. Completando um pouco mais, o ser humano tem 3 camadas. A camada social, que é mais externa,
né? Meus vizinhos, meus companheiros, meus colegas, meus amigos, meus irmãos de sangue, meus irmãos na fé, meus irmãos aí de caminhada. A pessoa humana tem também uma camada biológica, diz respeito a todos os meus órgãos e organismos, aparelhos aí que fazem com que a vida em mim vá se desenvolvendo, né? Órgãos e organismos e, enfim, dizem respeito à minha camada biológica. É algo muito pessoal. E a camada psíquica, que é mais profunda, que diz respeito ao meu psiquismo, aquilo que é mais abstrato. Mas atravessa as três camadas uma linha ou uma estrutura que chamamos aí o meu núcleo espiritual. Então, eu tenho um jeito de me relacionar com as pessoas, é a minha dimensão aí social. Os meus órgãos e organismos, eles vão se acomodando e realizando o seu processo próprio conforme aquilo que a minha natureza está configurada. A minha camada psíquica vai também se configurando, se formando a partir daquilo que eu trouxe comigo quando nasci e aquilo que eu fui adquirindo ao longo da minha existência. Pois bem, o meu núcleo espiritual é aquilo que me dá aí uma segurança mais forte, mais sólida, mais consistente. Eu usei mesmo a imagem já usada por Jesus, da casa construída sobre a rocha. Essa é a minha estrutura espiritual. Todo ser humano atravessa dificuldades, maiores, menores, num tempo ou no outro. Quando o ser humano tem uma estrutura, um núcleo espiritual mais sólido, mais consistente, ele consegue atravessar o vale da morte, os períodos mais difíceis, sem cair. E se ele cair, ele tem onde se segurar, depois de se recompor um pouco, às vezes tem que pedir ajuda, se levanta e prossegue no seu itinerário. Quando falta esse núcleo espiritual, a pessoa ficou doente, é a sua camada aí biológica. Ela pode entrar numa espiral que vai levando para o buraco. Ela fica deprimida, muito triste, muito angustiada, não esperava ficar doente, sobretudo pessoas jovens, o que não é o mais natural, pessoa jovem ficar doente, mas acontece, né? E acontece em muito maior proporção que nós podemos imaginar. Então, se lhe falta uma estrutura, um núcleo espiritual, é muito provável que o jovem doente, sobretudo, ele se estrague de modo quase irreparável e muitas vezes irreparável mesmo. Também turbulências de ordem psíquica, um trauma, uma decepção, uma frustração. Isso pode acontecer com qualquer pessoa e acontece. Agora, se lhe falta um núcleo espiritual, a decepção, a frustração, uma mágoa pode implodir a pessoa. Ao contrário, se ela tem um núcleo sólido, forte, ela vai sentir também, mas ela vai parar, avaliar, pensar, deixar aí as emoções se assentarem, vai ter onde se segurar, levantar e continuar o seu percurso, o seu itinerário. Então, tudo isto, tanto as dimensões do meu ser, como as camadas que me compõem, elas precisam, elas requerem uma dimensão espiritual saudável, sólida, bem construída. Como que se constrói isto é a questão que nos desafia, né? Nossos pais têm uma importância muito grande nisto.
a formação religiosa que nós recebemos ou não recebemos desde o ventre da nossa mãe. A raiz da nossa vida espiritual, do nosso núcleo espiritual, está nos nossos pais. E se falta isto, as consequências negativas são muito grandes e os prejuízos também, né? Então começa lá. Alguns pais falam hoje assim, eu não vou batizar meu filho, minha filha, vou deixar eles crescerem para decidir. Isso é um erro muito grande. Isso é uma insensatez enorme. O pai e a mãe que entendem a importância da espiritualidade para a sua vida, não vai deixar de investir na dimensão espiritual da sua criança. Seria como eles pensassem assim, não, vou deixar a minha criança crescer, depois vou perguntar para ela se ela quer ou não quer ir para a escola. Qual que é o nome que ela quer receber? Ou não vou dar nenhum remédio para a minha criança enquanto ela mesma não decidir. Isso seria um estrago na vida da criança, um estrago irreparável. Não, o pai e a mãe que sabem que é necessário dar determinados remédios para a criança, mesmo que ela não queira, o pai e a mãe vão dar o remédio. Mesmo que ela não queira, que ponha resistência à escola, o pai e a mãe vai levá-la, vai matriculá-la, vai fazer todo um percurso aí, um trabalho para integrar a criança na escola. Porque ela sabe que não pode perder esses inícios nos primeiros anos de vida da criança. Enfim, semelhantemente, o pai e a mãe que está consciente, ou que estão conscientes aí da importância da vida espiritual, não vai deixar de dar isso para o filho e a filha desde o ventre materno. Então, entrando aí no nosso tema propriamente de hoje, a oração cristã como um relacionamento amoroso, né? Primeiramente, devo lembrar que todas as tradições religiosas, todas as correntes religiosas sérias que nós podemos estudar, conhecer, elas ensinam aos seus fiéis, aos seus adeptos, formas de oração, ritos, práticas, oferece para eles. Todas as tradições religiosas. A nossa tradição religiosa, ela tem uma raiz judaica. Os cristãos têm uma raiz judaica. Na linguagem dos últimos papas, a tradição judaica constitui os nossos antepassados. São nossos irmãos mais velhos, os judeus piedosos, fiéis à tradição do Antigo Testamento, são nossos irmãos mais velhos, são nossos antepassados. Então, a tradição judeu-cristã, ela encontra-se na nossa prática, traduzida aí sob diversas maneiras. Falando um pouquinho da tradição judaica como tal, o núcleo, o centro da vida espiritual do judeu piedoso é a aliança de Deus com o povo. É a aliança que Deus fez com o povo judeu. Essa verdade de fé é central para o judeu piedoso. Ele vai organizando a sua vida em torno dessa verdade. Deus fez uma aliança conosco. Deus fez um contrato conosco, um contrato que ninguém, porque Deus não volta atrás, um contrato que ninguém pode destruir. E uma expressão da prática dessa aliança é a observância dos mandamentos da lei de Deus. Junto com isso, tem uma série de atos litúrgicos que a tradição judaica foi desenvolvendo ao longo da sua história. Ora, nós cristãos não jogamos fora muito desse núcleo da tradição judaica. O conceito de aliança
e a verdade sobre a aliança entre Deus e a humanidade, ela avança na pessoa de Jesus. Em Jesus, Deus celebra uma nova e eterna aliança com a humanidade. Nós cristãos estamos seguros disso, nos alimentamos disso. Deus, em Jesus, fez uma aliança conosco. Então, o centro da nossa prática religiosa é o próprio Cristo. Então, tudo aquilo que a gente puder falar de prática religiosa, de prática de oração, como cristãos, nós temos que olhar para o Cristo. Como está aí na tela. A tradição cristã reproduz a prática oracional de seu Mestre e Senhor Jesus Cristo. Tudo o que ele fez, viveu, ensinou, tudo isso é o material central da nossa vida espiritual. Então nós nos espelhamos nele, nós aprendemos com ele como alimentar nossa dimensão espiritual, como fortalecer o núcleo da nossa espiritualidade. Por isso que a igreja sempre recomenda a leitura dos evangelhos, sobretudo. A leitura, a meditação dos evangelhos. Por isso a igreja também organiza a sua liturgia, de modo que ao longo de um ano nós passemos quase todas as páginas dos 4 evangelhos, segundo Mateus, Marcos, Lucas e João. Quase todos os 4 livros nós lemos no curso de um ano, conforme a liturgia vai propondo para nós. Porque é importante, é central para a nossa espiritualidade, conhecer Jesus e a partir dele estabelecer nossa vida espiritual. Há uma novidade na prática religiosa de Jesus. E há uma novidade, ele não é simplesmente mais um que apresenta aí uma proposta religiosa. Não é. Não se pode colocar aí toda a proposta de Jesus, todo o ensinamento de Jesus, todo o que ele fez e viveu, ao lado de outros que reconhecemos como fundadores de tradições religiosas. Jesus não é simplesmente um como Buda, como Maomé, como Abraão, como Moisés. Não. Ele é único. Ele é diferente de todos e aquilo que ele traz para nós e nos ensina é exclusivo, é único, é totalmente novo. Então não se trata aí de escolher qual que é o melhor, de escolher entre um conjunto de possibilidades. Não. A tradição do Antigo Testamento ela foi evoluindo e chega à plenitude no Novo Testamento. Se alguém não aceita, paciência, mas a verdade é essa. A plenitude do Antigo Testamento chega no Novo. E as outras tradições, se forem verdadeiramente sinceras na busca da verdade de fé, elas vão reconhecer com o passar do tempo que a plenitude de toda a verdade religiosa está no homem e Deus Jesus Cristo. Então, tratando especificamente da oração, né? A novidade da oração cristã está no fato que toda ela não é apenas um conjunto de práticas e fórmulas novas. Então Jesus trouxe práticas e fórmulas novas. Não. O novo da oração cristã é o jeito de Jesus relacionar-se com o Pai. E é esse jeito novo, como ele interage com o Pai, que encanta os discípulos. Tanto que São Lucas conta para nós, no capítulo 11 do seu Evangelho, que Jesus estava orando num lugar. Aí os apóstolos foram assim: Senhor, assim como João ensinou os seus seguidores a rezar, assim como os fariseus ensinaram os seus seguidores a rezar, ensina-nos tu também a rezar. E aí Jesus fala:
quando orardes, dizei, Pai Nosso. Mas dizer Pai Nosso não é simplesmente dizer uma frase, Pai Nosso, ou reproduzir uma expressão aí. Pai Nosso é um jeito de se relacionar com Deus Nosso Senhor. Eu me ponho diante de Deus como um filho, como uma filha. E isso é sempre, sempre assim. Mesmo quando eu peco, mesmo quando eu sou infiel, mesmo quando eu não obedeço. Eu não me ponho de uma outra forma que não seja como um filho, uma filha. E mais ainda, um filho, uma filha muito amado. Então eu estou pesaroso porque eu ofendi alguém, eu pratiquei o mal, eu fui desonesto. Que bom que eu estou pesaroso. Que bom que a minha consciência me acusou. Pior se ela não acusasse, se eu tivesse me acostumado aí com as práticas maldosas. Muito bem. Então eu humilde e contrito, vou diante do meu Pai que me ama e me ama indiscutivelmente, incondicionalmente. Senhor meu Pai, eu reconheço que eu pequei. Tem misericórdia de mim. Como o moço do Evangelho também, segundo São Lucas. Pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Nem mereço mais ser chamado teu filho. Dá-me o perdão. Dá-me a graça de recomeçar. Então, qual que é a novidade da espiritualidade e da oração cristã? A novidade é pôr-se diante de Deus do jeito de Jesus, como um filho, como uma filha muito amados. A diferença entre nós e ele é que ele nunca pecou e nós pecamos, né? Mas é para pôr-se diante de Deus como filho e filha. Muito bem. Se quiser, pegue a oração do Pai Nosso e vá meditando em cada frase. Como filho muito amado, o que é que eu digo ao meu Pai? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. O teu nome é tudo, o teu nome é o máximo, é o que há de mais sagrado. Por isso não se pode estar chamando o nome de Deus em vão. Santificado seja o teu nome. Pai, venha o teu reino já um pouco nesta terra, venha o teu reino um pouco entre nós. Seja feita a vossa vontade. Pai, eu não consigo fazer plenamente a vossa vontade, mas é isso que eu quero. Então, vai mudando aqui dentro de mim. Pouco a pouco, lentamente, vai mudando aqui dentro de mim. Vai consertando o que está errado aqui, para que eu faça sempre mais a vossa vontade. Assim na terra como no céu. E aí, outros pedidos mais em relação a necessidades mais imediatas. Dá-me o pão de cada dia. Não posso viver sem pão, Pai. Quando eu terminar a minha vida nesta vida, aí não vou precisar mais de pão. Mas enquanto eu estiver aqui, eu preciso de pão. Preciso de pão, preciso de alimento, preciso de casa, preciso de bebida, enfim. Dá-me o pão, dá-me o perdão, perdoa minhas dívidas, me livra do mal, e enfim. Então, todos esses elementos da oração do Pai Nosso, não se trata simplesmente de uma fórmula para eu decorar e ponto, e ficar repetindo aí. Não. Todos esses elementos da oração do Pai Nosso, eles traduzem uma atitude, um jeito de me relacionar com Deus Nosso Senhor. Ainda, quando eu falo que a oração cristã ela é uma oração, um relacionamento amoroso com o meu Pai, se nós olharmos ainda um pouco mais como é que Jesus viveu esse seu relacionamento amoroso com o Pai, nós vamos encontrar na oração de Jesus a oração dos Salmos. A oração dos Salmos é uma prática que continua até hoje
entre os judeus e, graças a Deus, ao longo da história da igreja. Procure uma boa tradução dos Salmos. Tem algumas que não ajudam. Então procure uma boa tradução dos Salmos para você ler e meditá-los. Mesmo encontrando uma boa tradução, tem algumas passagens nos Salmos que você não vai entender suficientemente. Mas comece. O mais conhecido dos Salmos é o Salmo do Bom Pastor. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará, enfim. Jesus, como um bom judeu, alimentou a sua vida amorosa, o seu relacionamento amoroso com o Pai, rezando os Salmos, até no alto da cruz. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. O silêncio e o recolhimento junto do Pai. Diversas vezes os evangelistas apresentam-nos Jesus recolhido num lugar mais silencioso para penetrar a intimidade com o Pai. Ou é o deserto, ou é a montanha, ou é levantar bem cedo enquanto todos estão dormindo, ou é ficar até um pouco mais tarde. É o lugar mais reservado no qual favorece, ou onde favorece, aí uma relação mais íntima entre Jesus e o Pai. Jesus também faz as peregrinações que são próprias do seu povo, peregrinações ao templo. Peregrinar até o templo, isso faz parte da tradição judaica e continua, graças a Deus, na tradição cristã. Vir ao santuário São Judas é uma forma de peregrinação. Ir ao santuário de Aparecida é uma forma de peregrinação. Por que nós vamos lá? Porque lá é a casa do santo. Ah, mas Deus não está em toda parte? Está. Como a minha mãe e o meu pai também, que eu amo muito, estão comigo onde eu estou. Mas a casa deles é um determinado lugar. Então eu vou de tempo em tempo lá na casa que é a casa deles. Assim nós fazemos. Então o lugar, isso tem uma importância muito importante para nós. A sinagoga era aí o lugar de oração nas comunidades, nas cidades, nas vilas do tempo de Jesus. Jesus vai à sinagoga, frequenta a sinagoga, acompanha lá a pregação feita pelos líderes religiosos do seu tempo. Então, olhamos para Jesus e aprendemos dele como é esse relacionamento amoroso dele com o Pai e tentamos reproduzir isso na nossa vida. Aí, a finalidade da oração cristã. Algumas pessoas acham que a oração é para torcer a vontade de Deus. Eu queria que Deus me ajudasse a ganhar na loteria, então eu vou rezar pedindo para Ele. Não pode rezar pedindo para Ele isso, mas é preciso dizer que a finalidade da oração anterior a essa é aí ajudar-nos a entrar na intimidade com Deus, conhecê-lo e amá-lo e, pouco a pouco, modelar a nossa vontade conforme a vontade dele. Então, ao contrário do que torcer a vontade de Deus, estou com raiva de uma pessoa com quem eu trabalho. Tá bom, Deus não mandou a gente agradar todo mundo, Ele mandou a gente amar, que é bem diferente. Então, meu Deus, como é que tu podes me ajudar aí a abrandar meu coração para eu conviver com essa pessoa de maneira civilizada? Porque eu não posso, o Senhor me disse que eu não posso pagar o mal com o mal, eu não posso aí agredir olho por olho, dente por dente. Mas eu não estou aguentando muito isso. Então, como a minha vontade é olho por olho, dente por dente, mas a vontade de Deus, o ensinamento de Deus é diferente, a oração ela vai aí ajudando com que eu remodele meu impulso, meu sentimento, minha inclinação. Então, para não ir muito longe, a finalidade da oração cristã é esta. Nós podemos rezar para pedir a saúde de alguém? Podemos, né? Fazemos isso muitas vezes e muita gente que vem ao Santuário São Judas, que escreve para nós, pede isso.
a saúde do meu filho, da minha mãe, do meu pai, do meu esposo, da minha esposa. E está certo, né? Devemos fazer isso. Pedi e recebereis, diz Jesus no Evangelho. Mas não nos esqueçamos, a finalidade da oração não é só pedir, não é só suplicar a Deus os benefícios dos quais nós temos necessidade. Permanece válido isso, mas não se esgota nisso. Primeiramente, a finalidade da oração são essas que estão aí. E para ir para os finalmente da nossa formação, três formas que na verdade também se entrelaçam, três formas básicas da nossa prática de oração. Existe uma oração que é vocal. Ave Maria, cheia de graça. Eu estou repetindo uma fórmula. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Então é uma oração vocal, como o próprio Salmo. Então eu pego lá o livro de Salmo e vou rezar o Salmo. Não te irrites por causa dos maus, nem invejes os que praticam injustiça. Então, estou rezando o Salmo. É a oração mais básica, mais simples, que até uma pessoa analfabeta, uma pessoa que não é letrada, que não sabe ler e escrever, pode aprender. Nós nem sabíamos ler e escrever e nossa mãe já nos ensinou a rezar a Ave Maria, por exemplo. E olha que nós conhecemos ainda hoje, graças a Deus, muitas crianças que nem têm idade para falar direito, mas já aí arranham uma Ave Maria ou uma oração ao Santo Anjo. Então essa é a oração vocal. E muitas vezes quando nós estivermos doentes com alguma dor, será a única oração ou a única forma de oração que nos vai restar fazer. Então estou lá no meu leito de dor, estou lá, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Vou rezando ali, vou desfiando o meu tercinho. A oração mental, ela já exige um pouco mais. É eu ler o texto bíblico, então paro lá, pego, leio a passagem do Evangelho. Jesus subiu ao monte e disse: bem-aventurados os que têm coração de pobre. Aí eu paro e medito. O que o Senhor quer dizer com isto? O que significa bem-aventurado? O que significa ter um coração de pobre? Aí eu vou refletindo, vou ruminando esta palavra de Jesus. É a oração mental, é a reflexão que eu vou fazendo. É o esforço por penetrar a mensagem que a palavra de Deus me dá hoje. Eu posso ler 100 vezes a mesma passagem, mas 100 vezes eu vou procurar o que é que Deus me diz a partir desta passagem, neste momento da minha vida. Quando eu li esta passagem, eu tinha 20 anos, ele me disse uma coisa. Agora que eu tenho 60, ele diz outra. Uma terceira forma de oração é a oração contemplativa, muito comum diante do Santíssimo Sacramento. Eu paro diante do Santíssimo numa atitude silenciosa, mesmo com os olhos fechados, eu posso contemplá-lo. Jesus está aqui na forma de pão e vinho consagrados. E eu o adoro, eu o louvo, eu o bendigo. Então é uma oração contemplativa. Às vezes nem digo nada, fico num profundo silêncio de adoração diante do Santíssimo, ou mesmo na nossa casa, no canto lá. Quero me dedicar um pouquinho à oração, quero me recolher um pouco numa atitude de oração. Estou lá. Então, as três formas, elas podem se intercruzar aí no mesmo momento de oração a que nos dispomos a fazer. Mas elas podem também
vir de modos distintos. Se eu estou numa procissão, por exemplo, normalmente na procissão a minha oração é mais vocal e menos mental e menos contemplativa. Se eu estou recolhido no meu quarto, ela é mais mental, porque eu tenho condições de ficar meditando, refletindo. Se eu estou num ambiente, num lugar recolhido, diante do mar, num momento solitário que tem pouca gente na praia, ou estou no campo e olho as montanhas, olho o horizonte, ou estou numa igreja silenciosa, me favorece mais uma oração contemplativa. Criança, ela nos surpreende pela sua capacidade de contemplar. Ela não verbaliza, mas ela contempla. Repare como é comum a criança estar parada olhando uma flor, olhando um passarinho, ou parada olhando alguma coisa que lhe atrai. É uma atitude contemplativa. Então, irmãos e irmãs, nossa formação humana que desemboca naturalmente na nossa dimensão espiritual. Não é possível viver verdadeiramente de modo humano sem cuidar da dimensão espiritual. Bem, eu tinha dito que ia apresentar 4 formações. Terminaria, portanto, hoje. Mas quero continuar com outros temas nos próximos encontros. Convido, portanto, quem nos tem acompanhado a divulgar aí a formação que temos dado e avisar que vou continuar com essa formação semanal. Desejo a todos um dia, uma semana abençoada e feliz e que Deus continue abençoando e fortalecendo você interiormente. Amém.